Olá, estamos mais uma vez começando o nosso programa Jesus e Saúde Mental. Temos aberto o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o uso do dinheiro, o uso do poder, que pode ser um instrumento ou uma arma. Convido você para ficar conosco depois da nossa vinheta. Este livro, Episódios Diários, acaba se constituindo em uma série de sugestões práticas, de reflexões profundas, mas simples para o nosso dia a dia. E no capítulo 44, que eu irei ler e comentar, Joana de Ângeles nos propõe algumas reflexões sobre o uso do dinheiro e tudo o que ele traz, especialmente o poder, as portas que o dinheiro traz, porque o dinheiro acaba sendo uma abertura, né? Quando temos dinheiro, temos a possibilidade, portanto, poder. O poder de abrir portas, as mais diversas. E como nós vamos utilizar essas portas é a grande questão. Então, diz a benfeitora, está presente em quase todos os movimentos da atualidade e é responsável por incontáveis fenômenos do processo evolutivo da humanidade. Ela lhe facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto e sustenta a vida. A sua presença modifica muitas situações e resolve incontáveis problemas. Ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Muitos o consideram fator primordial para a felicidade. Todavia, responde por crimes inumeráveis como corrupção, desdita, miséria e fome. Catastrófico em mãos irresponsáveis, ele estimula o ódio e favorece a violência. Ele, então, diminui o caráter, conduz à traição, entorpece os sentimentos. Referimos-nos ao dinheiro. Não é ele, porém, bom ou mau. O uso que se lhe faz e a ambição humana que o cerca o tornam um instrumento de vida ou arma de morte. Não te transformes o dinheiro em meta essencial da tua vida. Trabalha por adquiri-lo, a fim de o aplicares nas necessidades e deveres morais. Busca viver, dele fazendo o meio para as finalidades superiores da vida, sem que te escravizes a sua paixão, vivendo para ele. Conquista-o mediante o labor digno, de modo que ele seja, em tuas mãos, em tua vida, recurso da elevação e mensageiro da felicidade para ti e para aqueles a quem possas beneficiar. Está presente em quase todos os movimentos da atualidade, porque facilita as trocas, porque impulsiona o progresso. E a gente fica pensando na perspectiva, qual é a moeda no mundo espiritual? Qual é o dinheiro no mundo espiritual? Já que nós somos espíritas, nós temos a percepção de que o mundo espiritual é o mundo real e esse mundo material é uma cópia. Então estamos transitoriamente nesse mundo material e estamos de uma forma mais perene, de uma forma mais permanente na realidade espiritual, se pensarmos na longa trajetória que nós temos. Então, qual é a moeda, não apenas do ponto de vista transitório da Terra, mas qual é a moeda do ponto de vista transcendente da realidade espiritual? A moeda que faz a possibilidade das trocas, que abre as nossas portas no mundo espiritual, Allan Kardec propõe como sendo a hierarquia intelecto-moral. Porque se a gente parar para pensar, qual é a finalidade por trás do dinheiro? Percebamos, facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto, sustenta a vida, ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Ele consegue modificar muitas situações e resolver muitos problemas. Então, o dinheiro ele tem um poder, porque ele possibilita instrumentos para vivermos com maior felicidade. E Joana de Ângeles coloca, muitos o consideram um fator primordial para a felicidade. E ele resolve, incontáveis problemas. A questão é que ele não é o único fator para a felicidade, e especialmente se a gente pensa no dinheiro da terra. Mas, de toda forma, essa entidade, digamos assim, dinheiro, pode ser um instrumento. Então, quando ele faz todas essas funções, ela é um instrumento que possibilita abertura de portas e resolução de problemas. No mundo espiritual,
Essa abertura de portas, portanto, esse poder, portanto, esse instrumento, ele fundamentalmente se traduz em um aumento de visão, né, em um aumento de perspectivas, e esse aumento de perspectivas faz com que a gente suba na hierarquia. Mas Allan Kardec propõe muito bem, na codificação espírita, que essa hierarquia é uma hierarquia intelecto-moral. Então, o poder espiritual, que faz com que a gente abra portas, faz com que a gente possa ter uma moeda de troca, é a capacidade que nós vamos adquirindo, a evolução que nós vamos tendo a partir do intelecto aliado à nossa moralidade, o intelecto aliado à nossa conduta, o intelecto aliado ao que a gente faz com ele. Então, de certa forma, o dinheiro espiritual é o nosso a nossa intelectualidade junto com a nossa moralidade. Nem a intelectualidade é o dinheiro no mundo espiritual apenas. Ela pode ser uma forma de dominação no mundo espiritual inferior. Porque espíritos que não têm a moeda da moralidade, eles têm, às vezes, da intelectualidade. E no plano da perturbação espiritual, a moeda da intelectualidade, desconectada da moralidade, ela traz, sim, um poder. Mas esse poder acaba sendo o poder da arma. Então, nós temos aí essas duas propostas da Joana de Ângeles: o poder do instrumento, que abre portas, o poder da arma, que também abre portas, mas pode abrir portas de uma maneira perturbada. Então, no mundo espiritual perturbado, a intelectualidade, já que a gente não tem um dinheiro monetário, falando um papel, digamos assim, a intelectualidade acaba sendo esse instrumento de dominação. Já no mundo espiritual equilibrado, no mundo espiritual evoluído, esse dinheiro que possibilita mudanças é a intelectualidade junto com a moralidade. No mundo físico, no mundo corpóreo, a inteligência é capaz de muitas coisas, porém, o dinheiro, o papel, né, acaba sendo aqueles bens que nós temos materialmente falando, acaba sendo a forma que o nosso intelecto encontra para poder traduzir um poder. Então, perceba que é importante termos o intelecto, portanto, é importante termos alguma moeda no mundo físico. No entanto, a grande questão que a gente pensa com a Joana de Ângeles aqui é que um poder exercido apenas com a intelectualidade gera guerras. Um poder exercido apenas com o dinheiro, desvinculado da moralidade, o dinheiro que tem intelecto, mas que não tem moralidade, assim como no mundo espiritual perturbado gera guerras, no mundo material gera também armas. Por isso a proposição da arma. O dinheiro é uma arma, portanto um instrumento de guerra, portanto um instrumento de dominação, mas é uma dominação perturbada. A dominação evoluída, ela vai alinhada nessas duas asas da nossa evolução espiritual, que é o intelecto e como nós agimos. Então, o dinheiro, quando ele acaba usando só, né, vinculado à intelectualidade, ele acaba respondendo por crimes inumeráveis, corrupção, miséria, fome, e acaba sendo catastrófico em mãos irresponsáveis, porque estimula o ódio e favorece a violência. E o que é que acontece? Ele acaba diminuindo o nosso caráter, ele acaba alterando as nossas evoluções. E aí é muito interessante uma mensagem que vi recentemente, através da psicografia de um médium, contando uma história de uma pessoa, né? Era um conto, mas um conto muito, muito bem posto, de que era um luthier, fazia instrumentos, e acabou assim, querendo crescer mais. Só que na sua intimidade, ele colocava uma certa desculpa. Eu quero crescer mais, porque tendo mais dinheiro, fazendo mais instrumentos bons, instrumentos que eu possa vender na corte, eu consigo ter mais dinheiro e isso eu consigo fazer um bem maior. Então veja que no íntimo ele até almejava um propósito bom, mas querendo mais, e às vezes tendo esse dinheiro, porque ele começou a fazer sucesso, fazer mais instrumentos, ele acabava não tendo a vinculação com uma característica moral de humildade, uma característica moral de ponderação,
que a gente pode chamar de temperança, usar as coisas com harmonia, usar as coisas com cautela. E aí, conforme ele foi tendo mais, ele foi querendo mais, e no íntimo ele se enganava achando que quanto mais ele tivesse, ele mais ajudaria. Mas como ele não tinha a resistência moral para lidar com a porta aberta, ele acabou o quê? Se perturbando. E antes, quando ele tinha menos, e portanto até menos recurso de fazer obras do bem, ele vivia mais em paz e com mais equilíbrio. Então, esse a gente pode agora sair da questão do dinheiro e pensar nas nossas ambições, porque Joana de Ângeles, em determinado momento, fala assim: o uso que se lhe faz e a ambição humana, ou seja, o uso que nós fazemos do dinheiro aliado à nossa ambição humana, acaba tornando o instrumento de vida ou a arma de morte. O uso, o desejo que a gente tem vai nortear o uso. Então, nessa história do luthier, ele tinha um desejo, ele tinha uma ambição, ele tinha um propósito. Eu quero ter mais para poder fazer, digamos assim, uma obra social. Porém, além do desejo, a gente precisa ter uma resistência moral, um amadurecimento moral, porque senão quando a gente está com um acesso aberto ao dinheiro, quando a gente está com acesso aberto às possibilidades que o dinheiro traz, nós não temos a resistência moral e acabamos caindo, nos iludindo. Então, no final das contas, a grande questão aqui é como nós podemos alinhar uma resistência moral com a ambição, aliada, portanto, à inteligência e usar bem. Aí a gente lembra do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele acaba sendo muito claro na perspectiva de como nós utilizamos essas portas. Ele vai dizer que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon simboliza toda a perspectiva materialista em torno do poder humano e, portanto, em torno do dinheiro. Deus significa toda a perspectiva, toda a ambição espiritualista em torno dos vários poderes que nós podemos ter na perspectiva da vida, incluindo como nós vamos utilizar os recursos financeiros também que a vida nos propõe. Não dá para servir a dois senhores, porque em algum momento a gente vai se dedicar muito mais a Mamon do que a Deus. Em outro momento a gente vai ser convidado a se entregar muito mais a Deus do que a Mamon. E, em algum momento, esses dois senhores vão ser como água e óleo. Não vão conseguir se misturar. É possível que em uma etapa inicial a gente consiga, digamos assim, ter essas ambições equilibradas, né, harmonizadas. Mas conforme a gente vai aprofundando a nossa evolução interior, conforme a gente vai aprofundando as nossas tarefas, acaba que temos que fazer sim uma escolha. Não é que vamos deixar de lado totalmente as coisas do mundo, porque nós vivemos no mundo. E aí a gente precisa, como muito bem coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, viver no mundo, porém sem sermos dominados pelas coisas do mundo, sem sermos dominados por Mamon. Então a gente precisa realmente escolher, em algumas situações, o Senhor que nós estamos nos entregando e perceber que não dá para fazer as duas coisas. E aí Joana de Ângeles, ela é muito bem categórica assim, que diz assim, e aí ela passa essa perspectiva: não transformes o dinheiro em meta essencial da tua existência. Quando nós transformamos o dinheiro em meta essencial da existência e todo o arcabouço materialista que está aqui simbolizado, é como se nós estivéssemos, então, elegendo Mamon como primeira escolha. E como tudo é primordialmente voltado para isso, a gente acaba usando, por exemplo, o cristianismo para poder conseguir dinheiro. Nós acabamos utilizando o espiritismo para poder conseguir o céu na terra. Então, acabamos entrando numa corrupção, num outro tipo de corrupção, que é o quê? A corrupção de querer, né, servir a uma visão espiritualista, servir ao espiritismo, servir a Deus, porém desejando as ambições da terra, que seriam as glórias convencionais, que seriam as aberturas convencionais. A gente quer tudo ao mesmo tempo, né? O céu na terra, o céu no mundo espiritual e o céu na terra. Então chega algum momento que a gente precisa fazer essas
essa escolha. E aí Jesus é muito categórico, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para transformar o dinheiro e as coisas materialistas em meta essencial da nossa existência. A gente pode trabalhar por adquirir essas coisas a fim de aplicarmos em necessidades e deveres morais. Mas não dá para ficar assim pensando que primeiro eu tenho que ter muito para poder fazer alguma coisa socialmente boa. Eu posso fazer pouco. E aí Jesus fala do óbolo da viúva, né? O pouco que a gente tem, mas se entregando com autenticidade, já se transforma em muito. Às vezes nós não temos o recurso, mas temos a saúde e entregamos a nossa saúde, ou seja, a nossa vida saudável para ajudar outros. Às vezes nós não temos nem saúde adequadamente, nem recurso financeiro que nós desejaríamos e mesmo assim temos a possibilidade de ajudar. Lidando com pacientes nos estados mais difíceis, eu me recordo de algumas situações ao longo do curso médico, por exemplo, para sair dos transtornos psiquiátricos, que como psiquiatra eu tenho contato, mas as outras doenças da medicina. Me recordo de uma senhora que não tinha recursos financeiros, estava hospitalizada em um hospital público e estava com um câncer em um estágio de terminalidade. Mas mesmo ali, ela tinha a possibilidade de ajudar. E ela o fazia, vamos dizer assim, eu não quero, porque ela era uma pessoa muito resignada, uma pessoa muito fervorosa no sentido mais profundo. E aí ela falava assim, Léo, meu filho, eu não quero angustiar esses pacientes porque eles estão muito doentes. Então veja que coisa, ela não tinha doença, ela estava ao contrário, num câncer de estágio na terminalidade, não tinha dinheiro, mas mesmo não tendo esses dois recursos, ela pôde sim se entregar, né? Então é interessante que a gente possa pensar que a resistência à entrega, à doação, ela pode acontecer independente desses instrumentos que poderiam potencializar a verdade, poderiam fazer com que a gente fizesse mais. Mas aí vem o que eu vinha falando anteriormente. Será que quando nós tivermos esse mais saúde, a gente vai usar a saúde para o bem ou vai usar a saúde para perder a saúde a partir do estilo de vida? Será que vai usar o dinheiro para o bem, as posses, o poder, os status, as portas para o bem, ou vai usar para se perder? Então, essa é uma reflexão importante de a gente pensar e geralmente quando a gente adia muito a atividade, adia muito o nosso dever para com a vida, esperando sempre as condições ideais, provavelmente a gente está entrando num desculpismo mesmo, num engano de nós mesmos, e aí acaba gerando um campo de perturbação posteriormente. Busca, portanto, viver dele fazendo o meio para finalidades superiores da vida, porém sem se escravizar, sem ficar condicionando. A gente pode usar e atingir os recursos de forma saudável, mas sem ficar condicionando a tarefa para depois que a gente conseguir os recursos. Então agora eu vou conseguir todos os recursos na vida, vamos supor, eu vou trabalhar bem muito para poder conseguir o máximo de recursos, porque quando chegar na segunda etapa da vida, eu vou lá e vou abrir uma obra social, vou lá e doar tudo. Mas pode ser que a gente morra antes do tempo, pode ser que a gente desencarne antes do tempo e essa perspectiva nunca chegue. Acho interessante 2 pontos também que a gente pode refletir com a mensagem. Muitos consideram o dinheiro o fator primordial para a felicidade. E aí a gente pode pensar nas propostas filosóficas antigas do período do helenismo para a felicidade, porque eles pensavam sobre essas coisas, né? O dinheiro simbolizando o prazer, o dinheiro simbolizando as aberturas. E aí nós temos 3 grandes escolas que eu queria relembrar, mas eu queria relembrar de uma maneira mais palpável, porque tem um filósofo chamado Alain de Botton, que tem uma série de livros bons, tem um livro chamado Desejo de Status, né? A Arte como Terapia, tantas coisas interessantes ele escreve, mas tem uma série de programas que ele fez para tentar explicar de maneira acessível essas visões de algumas escolas filosóficas. Acho que hoje você consegue encontrar no YouTube. Então ele vai explicar, fazendo um episódio, ele convida, né, ele entra em contato com a equipe de marketing, uma equipe de propaganda, para poder fazer uma propaganda da venda
de uma casa sobre a perspectiva estoica, a perspectiva cínica e a perspectiva epicurista, para poder ensinar essas três visões a partir de uma propaganda, cada um falando sobre o que seria a felicidade. Então, eles acabam chegando na foto de uma casa muito bonita e um carro também muito bonito. E eles iam expor esse carro, esse outdoor, nos metrôs de algumas cidades europeias. Acho que não sei se era algumas ou era alguma cidade. O fato é que eles colocam lá o outdoor e botam um asterístico. Então, a partir da mensagem, a gente vai perceber a relação. Então, a mensagem epicurista, a propaganda epicurista em torno da felicidade, seria mais ou menos assim, né? Seja feliz. E tem lá a foto da casa, a foto do carro. Eles não estão dizendo que a felicidade está lá dentro, mas ele está colocando seja feliz. E de uma maneira mais genérica, quando você vê assim, seja feliz e associa a imagem, automaticamente nossa mente, no chamado Prime, né, associa no nosso subconsciente essas mensagens. E aí a gente pensa assim, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa, ou eu vou ser feliz quando eu tiver o carro. E os epicuristas, eles diziam que a felicidade está relacionada ao prazer. Só dá para ser feliz se você tem prazer. Mas os epicuristas não eram devassos, né? Eles não eram hedonistas, como depois acaba se transformando um pouco a visão deles no período romano. Eles, na verdade, falavam do prazer dos mais variados, como ler um livro, como uma boa conversa, como conviver com amigos. Eles, inclusive, fizeram uma comunidade nos arredores de Atenas chamado Jardim de Epicuro, né? Então, esse Jardim de Epicuro, ele mostra muito bem que não era um prazer, digamos, hedonista, um prazer devasso no sentido mais negativo do termo. Era vinculado ao prazer, mas o prazer dessas outras coisas. De qualquer forma, o epicurismo fala do prazer, né? Então, nesse sentido, quando a gente vê essa propaganda, é como se a felicidade estivesse vinculado às portas que abrem espaço para o prazer. Então, uma casa nova, né, bonita, vai abrir espaço para convivência, para festas, né, para ser um local ambicionado. Portanto, automaticamente você dentro da casa, a felicidade não está lá, mas é uma grande porta para o prazer. Então, ali, de certa forma, você vai ser feliz. Essa é uma ideia que associa, portanto, muito diretamente o dinheiro como algo que compra a felicidade. Numa visão cínica do cinismo, que Diógenes é o seu principal representante, que não tinha uma escola filosófica, mas uma forma de viver. Então, há uma anedota bem clássica assim, de Diógenes, que ele já estava bastante com as vestes, né, bem simples, e vivia só com o necessário, porque os cínicos eles vão propor que para ser feliz é preciso não ter nada, só o necessário, e também não querer ter nada. Porque quando eu tenho algo que não é necessário, quando eu perco a felicidade. E quando eu desejo ter algo e não consigo, eu também perco a minha felicidade quando eu desejo e não consigo, porque eu fico frustrado. Então, a ideia é não ter nada e nem desejar ter nada que seja supérfluo, só o essencial. Porque o essencial levaria o cínico a viver uma vida mais natural, uma vida mais vinculada à natureza. Então, provavelmente ali para o cínico, e Diógenes tem essa anedota, em que ele está andando, tem um poço, tem uma jovem que pega água com as mãos, bebe a água e lá pelas tantas Diógenes tem um insight, diz assim, olha, encontrei mais alguma coisa que eu não preciso para ser feliz. E pega então a caneca, joga fora, porque ele percebeu que a caneca não precisava da sua utilização para beber a água. Como os cínicos pensavam que ser feliz é ter apenas o necessário para viver uma vida mais natural com a natureza, então ele joga a caneca fora. Então, se fosse um cínico fazendo esse marketing, provavelmente colocaria lá a casa e o carro. E no asterisco diria assim, a felicidade não está aí. Então ele vai associar, né, a felicidade, a infelicidade com a casa, porque se a pessoa tem a casa, ela tem medo de perder e, portanto, fica
infeliz. Se ela não tem, ela fica com vontade de ter, se não consegue, fica infeliz. Então, a casa seria não o espaço de uma compra de felicidade, mas um espaço para perder a felicidade. Já os estoicos, aqueles que parecem uma proposta, digamos assim, talvez mais equilibrada, né? Talvez mais no caminho do meio, eles vão dizer o contrário, assim, nem é cinismo, nem epicurismo. Nós podemos ser felizes com as coisas ou sem as coisas. Nós podemos ser felizes das mais diversas maneiras, porque a felicidade não é um revestimento, é um investimento interno. Então, se eu tenho um investimento interno, eu posso usar vários revestimentos externos para poder encontrar ou não a felicidade. Então, provavelmente, nessa foto da casa, nesse outdoor da casa, você teria ali a casa, o carro e um asterisco dizendo assim: a felicidade não está incluída. Ou seja, a felicidade não está aí dentro, mas pode estar. A felicidade não está fora daí, mas pode estar. O que os estoicos estão querendo dizer é que, olha, você pode, que eu acho que casa muito bem com essa mensagem, instrumento ou arma. Para o estoico, o dinheiro certamente seria um instrumento ou uma arma, porque, de acordo com a postura interna, ele poderia usar esse poder para o bem ou para o mal, para a ética ou para o antiético, para o moral ou para o imoral, para a felicidade ou para a desdita. Então, me parece que lembrar dessa imagem da casa com o carro simbolizam coisas que o dinheiro pode comprar, espaços que o poder pode comprar, e pode abrir mais espaços ainda. A gente tem que lembrar do asterístico. A felicidade não está incluída. Eu posso, portanto, fazer o bem com a casa, mas eu posso fazer o bem com a minha disposição, como essa senhora no hospital. Não tinha casa, estava sem lar, a casa era o hospital, não tinha saúde, estava adoecida, mas tinha essa disposição estoica que nós encontramos muito bem posta nas mensagens espíritas, nas mensagens cristãs. Portanto, parafraseando a visão budista, Joana de Ângeles fala assim: conquista o dinheiro mediante o labor digno. É importante isso. Por que eu estou falando da frase, da proposta budista? Porque Buda, ele vai falar, né, das 4 nobres verdades. Ele vai ter um insight que tudo é sofrimento. Mas vai ter insight também que é possível superar o sofrimento. E para essa superação, ele vai desdobrar as 4 nobres verdades no caminho óctuplo, que seria a forma prática de viver para poder superar, né, ajudar a superar a realidade do sofrimento. Então, nesse caminho óctuplo, o budismo vai propor isso, né? A gente pode conquistar, mas com um lugar digno. Então, ele vai falar do caminho óctuplo, do trabalho correto, né? Da ação correta, até o tipo de trabalho correto. Isso é importante, né? Disse assim, numa perspectiva materialista, para determinadas funções. Olha, como alguém me disse alguma vez, né? Olha, essa coisa aí, né? Essa função, isso, se você não fizer, outras pessoas vão fazer. Então, é como se dissesse assim, você não vai mudar o mundo, olha, se você não fizer, outras pessoas vão fazer. Isso ele me falava para que eu pudesse ser a pessoa que faça, né? De fato, eu não fazendo, eu não vou mudar agora uma realidade, mas eu não fazendo, eu vou mudar a minha realidade. Eu vou construir a minha felicidade. Eu vou estar me desgarrando, digamos assim, da horizontalidade da vida. E isso vai contribuir no futuro. Eu vou criar uma realidade íntima melhor e isso vai contribuir no futuro para criar uma realidade externa melhor. Então é muito interessante essa fala. Olha, se você não fizer, a outra pessoa vai lá e faz. Então faz tu, né? Eu prefiro propor a ideia de que, não, eu não faço.
Vão lá outros fazer, mas cada um arque com as consequências da sua atitude. Eu arco com a consequência da minha consciência. E essa talvez seja a forma de usar as coisas da vida como um instrumento para a modificação, aumentando a minha moralidade, portanto, a minha resistência, para quando as portas se abrirem com maior frequência, eu possa saber usar essas portas a meu benefício e a benefício do social. Porque, como conclui Joana de Ângeles, não dá para ser feliz sozinho, ou seja, não dá para ter essa construção da felicidade utilizando esse instrumento chamado recursos, se eu construo apenas para mim. Uma felicidade autêntica é uma felicidade que está em consonância com os meus objetivos, que não são apenas autocentrados, mas são autotranscendentes. Eu penso em mim, mas penso no todo. Eu penso em mim, mas penso no coletivo. Eu penso em mim, mas penso no universo. E aí sim, eu vou conseguindo evoluir. Eu espero que tenha sido útil para você e continuamos na próxima semana.